Transmissão do ensino. Eu recebi hoje mensagem me perguntando: pastor, vai transmitir o culto, o ensino? Quinta-feira eu fiquei esperando e não foi transmitido, mas paramos de transmitir os cultos de quinta e domingo e ficamos transmitindo só o ensinamento, não o culto de terça, mas o ensinamento. E por que paramos de transmitir os cultos de quinta e domingo? Porque tem irmãos que às vezes preferia ficar em casa para acompanhar o culto de casa. Acompanhar o culto é uma coisa e cultuar é outra. Como a maioria dos irmãos tem vindo à igreja, então eu não vi necessidade de continuar fazendo a transmissão dos cultos e só os ensinamentos, porque aí tem pessoas de outros estados, outras igrejas que costumam acompanhar. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos que estão nos visitando. Esses irmãos são bem-vindos entre nós, podemos dizer amém? Amém. Quantos querem ouvir Deus falar através da palavra, digo amém? Amém. Continuidade de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Estaremos lendo os versículos 3 até o versículo de número 11. Primeira a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 ao versículo de número 11. Bota aí, irmão Gabriel. Tá ruim? Irmão Gabriel estragou o negócio lá atrás. Os que encontraram, digam amém. Amém. Olha, eu vou ler um, a igreja vai ler outro. Repete de novo, temos que aproveitar isso. Ah, é? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Irmão Gabriel, você está ruim da audição? Capítulo 1, versículo 3. Ô Gabriel, você está meio ruim? Jesus liberta. E é meu sobrinho, rapaz, que coisa. Vou tirar esse sobrenome seu, hein? Então nós vamos ler no telão para ficar igual. Versículo 3 até o versículo de número 11. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse doutrina diversa. 4. Nem se preocupasse com a fábulas ou genealogias interminadas, pois que produzem antes discussões e edificações para com Deus, que se funda na fé. Mas o fim desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Das tais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discussões, Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem com que tanta confiança afirmam. sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os que revertem e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas. Para condenar os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para todo que for contrário à sã doutrina. Aí o 11, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, que me foi confiado. Sentados adorando ao Senhor. Paulo, doutor da lei, ele sabia muito bem o que estava falando, porque ele era doutor da lei, e foi chamado, tornou-se apóstolo, e agora doutor dos gentios. Além de doutor da lei, agora como pregador do evangelho, apóstolo de Cristo, ele passou a ser o quê? Doutor dos gentios. E eu estarei falando hoje sobre mestres ou doutores. Na semana passada eu comecei falando sobre os dons ministeriais. Na retrasada eu falei sobre os dons espirituais. Na passada, dons ministeriais. E eu falei sobre o apóstolo como dom, o profeta, os profetas, os evangelistas e os pastores. E hoje os mestres
doutores, é a mesma coisa. Ficou meio ruim esse negócio aqui, também não é pouquinho. Ou doutores, mestre doutores. Então vamos lá. Esse doutor aqui não tem nada a ver com aquele que fez um doutorado. Eu falei na semana passada, esse doutor aqui é aquele que tem o dom de doutor. Existe isso. É aquele que Deus chamou e deu uma capacidade sobrenatural de interpretação da Bíblia, com revelação profunda. Ele consegue uma profundidade que teólogo nenhum consegue, por revelação, tá? Então os mestres são conhecidos como os doutores da palavra. São aqueles que conseguem sistematizar a doutrina cristã e revelar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Ele consegue, através do dom, sistematizar e revelar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, porque ele tem o dom de mestre. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda, o qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Em outra tradução diz 2 gentios. Outra tradução acrescenta 2 gentios. O próprio Paulo afirma que foi designado por Cristo como pregador, apóstolo e mestre. Ele não foi apóstolo porque ele quis ser. Ele não foi mestre porque ele quis ser. Ele foi mestre, foi apóstolo porque o Senhor chamou. Evangelho é assim. Uns querem ser, entra na marra e arruma confusão. Outros não querem ser, são chamados para ser, foge, arruma confusão. Pastor, que é isso? Sim. Porque se você tem chamada de Deus e você foge, você vai pagar o preço. Se você não tem chamada e você quer na marra, você também vai pagar o preço. Tanto é que Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo disse assim: permaneça no dom que há em ti. Cada um tem um dom, e eu tenho que permanecer no dom que eu recebi de Deus. Então o próprio Paulo afirma que foi designado por Cristo como pregador, apóstolo e mestre. Paulo conseguiu, por meio da revelação divina, sistematizar toda a doutrina no Evangelho de Cristo. Paulo, a princípio, ele foi rejeitado como apóstolo, porque, repito, eu falei na semana passada, porque para ser apóstolo, biblicamente falando, primeiro, tinha que receber os ensinamentos diretamente de Jesus. Paulo não recebeu. Pelo contrário, ele era perseguidor dos seguidores de Cristo. Segundo, tinha que receber o chamado direto de Jesus. Também não recebeu. Jesus em vida, quando estava ainda antes da sua morte. E ele foi chamado depois que Jesus ressuscitou através de uma revelação. Isso levou aos demais rejeitarem. Mas como foi o Senhor que chamou, não tem jeito. Aí é que eu abro um parênteses. O Senhor chamou. Pode qualquer um rejeitar o seu chamado. Cedo ou tarde vão ter que respeitar e aceitar o seu chamado. E você não vai ter que impor, não. O próprio Deus fará isso. No final, Paulo estava sendo destaque na igreja. Quem era o apóstolo mais importante na época? Não era Paulo, era Pedro. No início, se vocês estudarem a história da igreja, no início, Pedro tinha que referendar Paulo. Se Pedro não referendasse Paulo, ninguém ia ouvir Paulo, ninguém ia ler os escritos de Paulo, ninguém ia dar confiança a Paulo. Pedro começou a introduzir Paulo. Como Pedro tinha respeito da igreja, eles passaram a respeitar Paulo. Se vocês observarem nos escritos, sempre o nome que aparecia primeiro era Pedro, 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 Pedro. Mais na frente muda a história: Paulo, Paulo, Paulo. Deu para entender? Mas ele não entrou na marra. Não entre na marra. Deixa Deus te colocar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha será
exaltado. E aquele que Deus exalta está exaltado mesmo, ninguém vai abater. Ok? Então, o apóstolo Paulo conseguiu isso. Tá? Por favor, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Gálatas 1, olha lá. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Aleluia! E ele recebeu essa revelação no caminho de Damasco, quando ele acaba de consentir na morte de Estevão, que ele vê Estevão sendo apedrejado. Lembra de um jovem que estava no período de que, quando Estevão estava sendo apedrejado, diz a Bíblia que havia um jovem e que as vestes dos apedrejadores foram lançadas aos pés desse jovem. Esse jovem era Saulo de Tarso, do apóstolo Paulo. Por que ele estava ali? Porque ele era doutor da lei. E para ter uma execução, tinha que ter a presença de um doutor da lei para autorizar a execução. Então ele estava ali como autoridade. Mas quando ele viu aquele rapaz sendo apedrejado, o sangue descendo, mas ele não estava com cara de dor, de sofrimento, diz a Bíblia que o rosto dele resplandecia, os olhos brilhavam, e ele olhava para o céu porque ele estava vendo Jesus em pé à direita de Deus. Ele estava sendo confortado. E naquela hora então Estevão diz: Pai, perdoa-lhes, não lhe impute esses pecados. Morreu. Saulo sai dali com isso na cabeça, vai para Damasco cumprir mais uma missão. Só que ele vai com aquela visão na mente. Já viu quando você vê um acontecimento e você fecha os olhos e aquela imagem fica na sua cabeça? Isso foi na cabeça de Saulo. Ele vê o Estevão sendo apedrejado, o sangue descendo, e com cara de alegria e de paz. E a palavra final: perdoa-lhes, não lhe impute esses pecados. Isso foi a mente dele. No caminho o Senhor aparece para ele. Ele viu um clarão. Quando ele viu o clarão, ele cai. Quando ele cai, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és, Senhor? Ele sabia que era algo sobrenatural. Quem és, Senhor? Ou seja, alguém superior a mim. Ele ouve a voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro será para ti lutar contra os meus amigos. Senhor, o que eu devo fazer? Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que vai fazer. Ali foi o chamado dele. Ele vai para a casa do irmão Judas, fica lá, escondido, todo mundo com medo. De repente o profeta Ananias orando, o Senhor diz assim: Ananias, levanta. Gente, Deus é tremendo, né? Levanta-te, vai à rua chamada à direita, procura na casa de um homem por nome de Judas, encontrarás um homem por nome de Saulo de Tarso, ele está cego e está orando. Ananias levanta, vai à rua chamada à direita, Deus deu o endereço direitinho, ele bate na porta, todos ficaram com medo, porque estava ali dentro um perseguidor. E quando todos ficam com medo, o próprio Saulo cego diz assim: deixa o homem entrar, eu estava orando, e Deus me revelou que ele viria ao meu encontro. Glória ao Senhor. Mas Ananias aceitou de boa? Não. Ananias ficou assustado. Senhor, peraí, qual é o nome do homem? Saulo de Tarso. Estou fora. Esse camarada é matador, isso persegue crente. E o Senhor disse: não, Ananias, pode ir. Eu vou te mostrar que ele é um vaso escolhido por mim, e o quanto ele padecerá pelo meu evangelho. Quando Ananias entra, que vai até Saulo e coloca a mão sobre ele e ora por ele, diz a Bíblia que ele foi curado da cegueira imediatamente. Ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, Deus muda a história e levanta um homem que mudou a história do evangelho. Glória ao Senhor. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo foi o maior evangelista de todos os tempos. Interessante
que hoje todo mundo quer título, né? Eu quero ser missionário, quero ser missionária, quero ser pastor, quero ser pastora. Não quero ser pastor, eu quero ser apóstolo. Daqui a pouco vai ter um que vai querer ser anjo, né? Vai querer ser semideus, querer ser pastor está muito fraco. Esse negócio está muito bom, não. E o apóstolo Paulo, a história conta, e se você estudar você vai ver isso, ele levou 14 anos pregando, evangelizando, fugindo, pulando muro, sendo perseguido, abrindo igrejas. Era apenas Paulo, só. Não tinha título nenhum. 14 anos depois, a igreja reunida em Jerusalém, aleluia, Deus usa o profeta e diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, deu título a eles. Hoje quero o título antes de fazer. Primeiro faz para depois ganhar. Quando eu vou consagrar um obreiro, eu trabalhei na SECAM durante um tempo. SECAM é a Secretaria que examina candidatos a pastores evangelistas da Convenção SEATER, que faço parte há 30 anos. E quando a gente consagra o obreiro, a gente diz: olha, estamos consagrando esse irmão, não é para ele trabalhar, é porque ele já trabalha. Estamos consagrando esse irmão a pastor, não é para ele fazer trabalho de pastor, porque ele já faz um trabalho de pastor. Então não seja um evangelista, faça a obra de um evangelista. Então o apóstolo Paulo trabalhou, e quando ele foi chamado já estava com um trabalho muito bem feito. 2 de Pedro 3,15. 2 de Pedro 3,15. Olha lá, volta aí. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quem está falando isso? Pedro. Falando de quem? De Paulo. Olha lá. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, Pedro estava na frente de Paulo, era mais importante do que Paulo como apóstolo. Porém, Pedro estava validando o trabalho de Paulo, reconhecendo a sabedoria que Deus havia dado a Paulo. Isso falta na liderança de muitas igrejas. Eu sou o pastor, então ninguém pode saber mais do que eu. Quem disse isso? Deus pode dar uma capacidade superior a qualquer outro irmão, e eu tenho que reconhecer isso e valorizar isso. Não é porque eu sou o pastor que eu tenho que ser o maioral, não. Existem pastores que não têm muita habilidade para ensinar, mas também não abrem mão para ninguém. Se eu não tenho habilidade para ensinar, eu vou botar alguém que ensina. E nós temos que reconhecer, ter autocrítica. Se eu não prego, eu não tenho que querer pregar. Eu sou uma taquara rachada, eu vou querer cantar para quê? Expulsar os irmãos da igreja? Aí o que acontece? As igrejas do culto de ensino ficam com meia dúzia de crente. Por quê? Porque quem está à frente não ensina. O povo quer aprender, não quer ser enganado. Então é preciso fazer a obra de Deus com zelo, com alegria, com prazer, mas com qualidade. Então o próprio Pedro, o líder do colégio apostólico, Pedro era o líder do colégio apostólico, ele era o principal. Todos eram subordinados a Pedro. Pedro era pescador, Paulo era doutor, mas Pedro era líder de Paulo. Isso acontece na igreja. Quantos pastores nem assinam o nome direito, mas têm autoridade, está liderando médicos, advogados, juízes? Porque é Deus que faz isso. É Deus que chama, e o Deus que chama é o Deus que capacita. Os que estão entendendo, digam amém? Então Paulo era o líder, Pedro era o líder da igreja, do colégio apostólico, e ele reconheceu a grande sabedoria de Paulo, dizendo: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí bota para mim, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Atos dos Apóstolos 13, primeiro, diz assim: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colásio de Herodes,
e o tetrarca e Saulo. Saulo também incluiu-se nessa lista dos mestres da igreja de Antioquia. Então a palavra de Deus afirma que lá tinha esses mestres, profetas, doutores. Jesus Cristo é o mestre por excelência. Jesus Cristo é o mestre por excelência. Ele é o mestre dos mestres. João 13:13. Olha o que Jesus disse aí, ó. João, Evangelho 13:13. Vós me chamais mestres e Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Dizeis bem, porque eu sou. Chamar Jesus de mestre está legal. Aí tem uma falsa humildade no meio da igreja. Falsa humildade. Deus condena isso. O camarada prega que é uma beleza. Você chega perto dele e diz, irmão, o senhor prega? Falsa humildade. Irmão, o senhor ensina? Falsa humildade. Irmã, a senhora canta? Mais ou menos, falsa humildade. Se canta, canta. Se prega, prega. Se ensina. Agora, se não prega, diz que não prega. Aí vem, irmão, o senhor é obreiro da casa de Deus, o camarada é pastor. Eu sou um simples auxiliar. Tá para dar orelha de um camarada desse? Isso é falta de humildade. Irmão, por graça eu sou pastor. Por graça eu sou presbítero. Por graça eu sou diácono. Por graça eu sou missionária. E existe muita falsa humildade no meio da igreja. Uma vez eu tenho essa técnica no pastor, que ele chegou lá na igreja de Piabetá, na igreja que era pastoreada pelo saudoso pastor Jair de Souza, e queria tratar um assunto. Aí eu perguntei assim, o senhor é obreiro? Eu só sou um simples auxiliar da igreja. E o cara era pastor. Eu dei uma ripada nele, porque eles acham que isso está certo, mas está errado. Se você não faz, não diga que faz. Mas se você tem um chamado e faz, diga que faz. Você prega, eu prego, ensino. Você canta, eu canto. Entendeu bem? Vamos parar com a falsa humildade. Deus condena isso. Deus não aceita a falsa humildade. Então Jesus disse, vocês me chamam mestre e Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Jesus disse, eu sou mestre e eu sou Senhor. Só que Jesus é mestre por excelência. Ele não é apenas Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Ele é mestre dos mestres. E nós precisamos aprender com Ele, com o mestre dos mestres, porque Ele é o mestre por excelência, tá? Agora, Mateus 23:8. Mateus 23:8. Irmão Gabriel acabou de desviar agora. Mateus 23:8. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. 23:8, olha o que diz, ó. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque eu sou o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Aqui o Senhor está dizendo que não é para eu me sentir superior a ninguém. O único superior da igreja é Jesus. Todos nós somos iguais, somos irmãos. Pastor, e o senhor? Eu sou considerado o irmão mais velho. É o irmão que conduz os demais, que orienta, que ensina, mas eu não sou superior. Irmão não é superior ao outro irmão. Vocês entenderam isso? Mas na maioria das vezes não é assim que acontece na igreja. O camarada ocupa um cargo de liderança, ele já quer ser superior a todo mundo. Agora eu sou diácono, mas está pensando o quê? Me respeita. E o que a Bíblia diz? Cada um considera o outro superior a si mesmo. É isso que Jesus orienta. Vocês entenderam sobre o dom de mestre? Os que entenderam, digam amém. Amém. Agora, o dom de socorro. Pastor, tem esse dom também? Dom de socorro, que é o dom ministerial. Tá? 1 Coríntios 12:28, o apóstolo Paulo acrescenta mais alguns dons ministeriais em uma outra lista, dizendo: e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, os operadores de milagres, dons de curar, pode ser uma referência aos evangelistas, porque os evangelistas chamados por Deus, quando eles pregam, Deus opera milagre. Quando eles pregam, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, porque Ele tem um chamado de
Deus para isso. Tá? Então, os dons de curar, o ministério do evangelista está ligado a isso aí. A variedade de língua nesta lista de dons ministeriais pode se referir ao ministério de profetas. Tá? E nesse caso, a novidade em relação à lista de Efésios 4:11 seria apenas as duas: socorros e governo, que é dom também, socorro e governo. O ministério de socorro é dado para os que possuem o dom de ajudar as pessoas realizando grandes obras sociais e assistenciais. Tem isso na igreja. Tem aquela pessoa que tem o dom de ajudar pessoas a arrecadar mantimentos, isso é bom. Arrecadar roupa usada para dar para os mais necessitados, isso é dom de socorro. Não queira fazer se você não tem o dom. Quem tem o dom de socorro, ele se vira, ele dá um jeito, ele ajuda. Vamos ler, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Já resolveu aí, irmão? Não? 4, 36 e 37. 36 e 37. Atos 4, 36. Está ruim aí de novo, né? Ah, sim. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, aí o 37, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele tinha o dom de socorrer. Ele fez aquilo para ajudar os necessitados, através do dom de socorro. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Olha lá. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. 18. Que pratique o bem, que se enriquecem de boas obras, que sejam liberais e generosos. Que sejam liberais e... O que é ser liberal? É não ser mão de vaca. O que é ser generoso? É se preocupar com o outro. Graças a Deus, Jardim Primavera é uma igreja generosa. Eu já tive algumas vezes aqui de pedir ajuda para alguém da igreja e saiu uma ajuda assustadora, boa, porque a igreja aprendeu a ter generosidade. Então, por exemplo, ser liberais. De repente você ganha um salário muito bom. Esse salário que você ganha muito bom não é só para você, não. É para você ter uma vida boa, cuidar da sua família, ter o que você quer, mas também ajudar aquele que precisa. Tem gente que é assim, é mão de vaca, não dá nada a ninguém. Cuidado, hein? Existe uma diferença de avareza e ser pão duro. Ser pão duro é uma coisa, ser avarento é outra. Pastor, ser pão duro é pecado? Não. Ser pão duro não é pecado. Mas está errado, só não é pecado. Ser avarento é pecado. O avarento, ele ama o dinheiro. E a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. O avarento, ele guarda dinheiro, ele junta dinheiro, ele não se veste bem, não come bem, não tem conforto para ele nem para a família, mas tem dinheiro guardado. Esse é o avarento, morre e fica tudo aí. Entendeu bem? Morre, fica tudo aí. Então nós temos que usufruir. A gente trabalha para ter uma vida legal, para ter conforto, para dar conforto à família. Tá? Agora, ainda, versículo 19. Entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a verdadeira vida, sendo generosos e liberais, tá? Ter liberalidade. Agora, terceira de João, não, Filemon 22, Filemon, quero ver se acha Filemon aí, Filemon 22, é um capítulo só, Filemon, história de... Gente, se você ainda não leu Filemon, leia, a história de Onésimo e Filemon, meu Deus do céu, que história linda de amor. Rapaz, Robert está meio ruim aí, não é você não? Isso, eu quero Filemon 22, não tem não? Não
não tem o quê? Não achou lá na... Oi? Hã? Não achou lá na... Então bota aí 3 de João. A 3 de João é só um capítulo. 3 de João 5 a 8. 3 de João 5 a 8. Isso, olha lá. Amado, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Presta atenção. Aí quando aparece um estranho na igreja querendo ajuda, a gente usa aquele texto. Não, tem que ser os domésticos da fé. Sim, a Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé, mas eu tenho que ajudar o outro necessitado, mesmo que eu não conheço. Está lá, ó. Amados, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Procede, prossiga. Os quais, diante da igreja, testificaram do teu amor, as quais os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Aí o 7. Porque por amor do nome saíram sem nada aceitar dos gentios. Aí o 8. Portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Esse é o Evangelho de Cristo. Existem igrejas que não fazem nada por ninguém. Nada vezes nada. Está errado. A igreja tem que se preocupar com os demais. Próximo dom. Vou tentar falar aqui. Socorro. Socorro não, governo. Qual o próximo dom? Governo. Qual o próximo dom? Governo. O dom ministerial de governos é concedido pelo Espírito Santo aos que ele capacita para presidir e exercer com prudência os cargos que envolvem a administração eclesiástica. É um dom. Não adianta a pessoa querer ser administrador na área eclesiástica sem dom. Existem alguns hoje que fazem até faculdade de administração para administrar a igreja. Não está errado, mas não basta isso. Administrar uma igreja não é o mesmo que administrar uma empresa. Embora a igreja também na sociedade é vista como empresa, porque tem o CNPJ, ok. Mas não se lidera uma igreja só pela visão administrativa, secularmente falando. Ter conhecimentos administrativos é muito importante, mas tem que ter o dom de governo. O que tem de pastores e mete os pés pelas mãos, bota a igreja em dificuldade financeira. Por quê? Não é que ele não sabe administrar, ele não tem o dom de governo. Ele não foi chamado para governar. É diferente. É um dom específico dado por Deus. Romanos 12:8. Romanos 12:8. Por favor, bota aí. 12:8 de Romanos. O que exorta, usa esse dom e exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com zelo. O que preside com e o que usa de misericórdia com alegria. Então tudo com amor, está dentro da palavra. Paulo também se refere a este dom dizendo: o que preside com cuidado, neste caso, tá? Ou seja, nesse cargo estão incluídos os pastores, presidentes de igrejas e convenções, bem como os bispos supervisores de uma aglomerada de igrejas filiadas a um setor ou campo eclesiástico. E aquele irmão que é um presbítero dirige uma congregação, ele tem o dom do governo, ele não é um presidente, mas ele é um governo que está ali exercendo essa função. Filipenses 1, eu estou terminando. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Com bispos e diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Olha lá. Fiel é esta palavra, se alguém aspira ao bispopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar.
não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se soberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Aí está a orientação para quem tem um chamado. É pecado querer ser pastor, presbítero? Não é pecado. É pecado um presbítero querer ser um pastor presidente, amanhã estar no lugar do pastor Sérgio Brito? Não é pecado. É bom ter esse desejo, é só esperar o momento e fazer a coisa certa. Pecado não é. Mas se vocês observarem um erro teológico lá no versículo 2, convém que o bispo seja marido de uma só mulher. Lembra? Por muito tempo as igrejas não consagravam obreiros solteiros. Pastores, presbíteros, não podia ser solteiro de jeito nenhum. Eu passei por isso na época que eu fui consagrado muito novo, e quando queria me consagrar, me botar auxiliar de trabalho, não me botaram porque eu era solteiro, tinha que casar. Só depois de casado que eu fui auxiliar. Por causa desse texto aí, é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. É um erro teológico, tá? Porque antigamente lá em Corinto, os homens tinham 4 mulheres. Aí se converteram ao evangelho. Aí Paulo entrou moralizando a igreja. Aí Paulo disse: olha, aqui não tem problema ter 4 mulheres aqui. Aqui é normal, é a lei, é a cultura. Mas para ser obreiro tem que ser marido de uma mulher só. Se você é obreiro, não fica de olho em outras mulheres, não. Tem só se contente com a sua. Era um erro teológico. Não quer dizer que não pode ser solteiro. Hoje as convenções já consagram pastores não, evangelistas solteiros, presbíteros solteiros, diáconos solteiros. Deu para entender? Outra coisa, o obreiro não pode ser neófito. O que é neófito? Inexperiente. Ele pode ter muito tempo de crente, mas pode não ter maturidade cristã. Tem que ter maturidade cristã para ser obreiro. Pergunto a vocês: valeu esse ensinamento de hoje, sim ou não? Sim. Os que aprenderam alguma coisa, digam amém. Amém. Próxima terça-feira, o fruto do Espírito. Próxima terça, o fruto do Espírito. Deus abençoe. Muito obrigado a você que está me acompanhando aí. Muito obrigado. Deus abençoe.